Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma palestra doutrinária esta tarde. Como costumamos fazer, iniciar, nós lemos um pequeno trecho do Evangelho. E hoje a nossa leitura vai ser do livro Educação dos Sentimentos, já entrando no clima na palestra da nossa irmã Daniela. O texto do capítulo 8, Bondade e Humildade. A rigidez mental do orgulho. No desenvolvimento espiritual do ser humano, o orgulho aparece ainda como um sentimento inferior a necessitar de burilamento. A transformação do orgulho em humildade é questão de tempo, de autoconhecimento e de prática, incessante de flexibilidade moral na direção da humildade. No geral, as pessoas orgulhosas não se dão conta desse sentimento negativo que infesta sua alma e não lhes permitem ver as coisas sob o ângulo mais flexível e mais saudável. Allan Kardec disse que o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Então, assim, com essa leitura para a nossa reflexão, nós convidamos a todos a nos unir em pensamento na nossa prece inicial. Pai amado, Jesus amigo, queridos benfeitores da casa que nos acolhe, Natanael e sua equipe amorosa. Nesses instantes, rogamos as vossas luzes e as vossas bênçãos para a doutrinária pública desta tarde. Que a tua paz, Jesus, ilumine a todos nós, ilumine aqueles que estão nos assistindo, ilumine as duas humanidades que estão nos ouvindo presencialmente, a humanidade física e a humanidade espiritual. Sê conosco, Jesus, envolvendo em luzes a nossa palestrante da tarde. A palestra hoje é com a trabalhadora desta casa, Daniela Conforte, que dirige o setor de projetos. Certo? Bem-vinda, Daniela, então. Boa tarde a todos. Esta leitura feita pela Helena, ela foi providencial, porque ela já traz uma introdução do nosso tema relativo ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, itens 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Quando pensávamos a respeito deste tema, buscamos o sentido etimológico das palavras. E o sentido etimológico da palavra sacrifício, ela vem do latim sarcer, que é sagrado, e facere, que é fazer, ou seja, fazer sagrado. E quando se fala em sacrifício, no sentido literal da palavra, é tornar algo sagrado. Já na língua portuguesa, o que aconteceu que nós fomos modificando o sentido da palavra sacrifício e colocando mais como uma privação que pode ser tanto voluntária ou forçada de alguma situação de bem ou de direito que nós estejamos vivenciando. Mas nós vemos que, pelo sentido etimológico, a palavra sacrifício, que ela vai muito além do sentido que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, quando Jesus fala do sacrifício mais agradável a Deus, como nós vamos tornar algo sagrado? Com relação
esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz Mateus, capítulo 5, itens 23 e 24, nos fala o seguinte: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virá fazer a tua oferta. Para que nós consigamos entender a profundidade do que Jesus nos trouxe nesse ensinamento, o que nós fomos pesquisar é a respeito da origem desse altar que Jesus nos traz nessa passagem. E fomos pesquisar nos costumes e tradições do Templo de Jerusalém, a época de Jesus, e que nos fala que o grande altar era um dos principais elementos do templo, onde eram oferecidos todos os sacrifícios, ou seja, aquilo que se queria tornar sagrado. E o que se considerava sagrado naquela época? Era conforme a renda daquela pessoa que iria doar alguma coisa, então eles poderiam doar cevada, eles doavam animais, eles doavam aquilo que eles consideravam que estava dentro da sua condição, aquele sacrifício. Mas aquele objeto tinha o sentido de tornar-se sagrado, por isso a doação. E o único lugar em que era permitido esse tipo de sacrifício era nesse grande altar no templo. E esse sacrifício, então, no altar, ele tinha o propósito de obter o perdão de Deus para os indivíduos, para os povos, em especial o povo judeu, e também para toda a humanidade. Ou seja, o único local onde eles poderiam depositar o sacrifício era no grande altar. E aí nós voltamos novamente a essa passagem do Evangelho, quando nos diz: se estás fazendo tua oferta diante do altar e te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, mas vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E aí Jesus, novamente, muda um paradigma em voga na sua época, em que o sacrifício mais agradável a Deus deixa de ser algo material e passa a ser uma transformação, uma ressignificação de alguns sentimentos que não condizem com a lei de amor. E aí nós fomos além, neste mesmo trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre reconciliar-se primeiro com os nossos irmãos, antes de fazer a oferta, porque nos ensina Jesus que o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se perdoe aos outros. E que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. E aí nós fomos buscar também o sentido da palavra ressentimento. E sentimento vem do latim sentimentum, que significa a opinião, o sentir, o sentimento. E aí aquele prefixo, o re, ele significa o que vem atrás. Ou seja, ressentimento é nós ficarmos sentindo ou novamente aquilo que nos aconteceu anteriormente. E o que nós vemos com relação a isso e com relação ao que Jesus nos coloca, no livro Pão Nosso, Emmanuel esclarece da seguinte maneira: é da lei que o divino se identifique com que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração.
E aí nós verificamos que não adianta a demonstração exterior de perdão, mas sim aquilo que acontece no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser. Aí nós vamos procurar a respeito do ressentimento, inicialmente na obra de Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos, que no capítulo 4, a respeito das emoções, nos traz as emoções básicas do ser humano, aquelas que aparecem no filme Divertidamente, a ira, a tristeza, a alegria, o nojo, aquelas emoções básicas, e que, a partir dessas emoções básicas, nós temos nuances de emoções que elas vão em diferentes graus, em diferentes níveis. E um dos níveis da ira é o ressentimento. Nos coloca Jason que a ira poderá se manifestar em degraus diversos, de uma forma leve, que ela se relaciona às contrariedades, a um suave ressentimento, há um protesto, também como um protesto interior, quando nós ficamos ofendidos por alguma coisa. Uma rebelião pessoal, quando nós passamos, então, de ofendidos a ofensores. E também os sentimentos de raiva ou fúria, quando já se perde o senso comum e não se sabe mais o que faz. Mas o que acontece é que essa interiorização da ira, ela vai se dando aos poucos e vai tendo efeitos deletérios a cada um de nós. O que nós verificamos, existe aquele ditado, morrer de raiva, e nós vemos que isto, na prática, é verdadeiro, porque estes sentimentos inferiores, eles vão afetando a nossa saúde física, de maneira com que baixa a nossa imunidade, afeta os batimentos cardíacos, inclusive reduzindo, às vezes, o nosso tempo de vida terrena e propiciando algumas questões de ordem física que nós não conseguimos, muitas vezes, o diagnóstico imediato a partir da medicina. É aquele sentimento que ele parte, então, da nossa psique, e ele vai se somatizar no nosso corpo físico. E aí nos fala também Jason de Camargo sobre essas camuflagens do ressentimento, que muitas vezes nós fazemos a aparência de que não estamos nos importando com determinadas situações, mas que esses impulsos que nós acabamos tendo e acabamos demonstrando em determinados momentos, eles vão nos afetando diretamente, tanto a nossa condição espiritual, também como a nossa condição física. E que a necessidade de nós modificarmos esses paradigmas e ressignificarmos, trocarmos a palavra ressentimento por ressignificação. E aí, quando nós pensamos em ressentimento como um sentimento inferior, Jason nos sugere que nós, então, ressignifiquemos o ressentimento através de um sentimento superior, que é o de perdão. E quando nós estudávamos a este respeito, encontramos no livro Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, que o ressentimento ele é uma manifestação da potência agressiva não exteriorizada, ou seja, não é algo que nós colocamos para fora no momento que nos acontece, mas muitas vezes, e em geral, é fruto do nosso ego ferido. Por quê? Porque não foi satisfeita uma situação da maneira como nós gostaríamos que aquilo acontecesse. Então, aquela raiva não extravasada, ela acaba ficando contida
E se nós não dermos um outro significado a ela, ela acaba nos afetando, porque ela é o quê? Em verdade, uma projeção ainda das nossas sombras, dos conflitos interiores que nós temos e da necessidade que nós temos de que a nossa vontade seja atendida a tempo e a hora. E muitas vezes o que nos acontece com relação ao ressentimento é que normalmente vem de alguém que nós temos uma proximidade, um sentimento de confiança, de carinho, de amor. E o que nos acontece muitas vezes é que nós não conseguimos administrar isto dentro de nós. Lembrando que o outro, ele age como se fosse um espelho para ver se nós realmente aprendemos a lição. E aí, na continuação deste mesmo texto, Joana nos coloca, assim como Jason nos colocou, que no capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, o ressentimento pode ser comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade, transferindo-se para a organização somática. E o que nós vemos na prática é que, atualmente, existem estudos a respeito da interferência das nossas emoções nas nossas questões de saúde física e mental. E Joana também nos coloca que o ressentimento é um gerador de toxinas que terminam por perturbar e enfermar quem o acolhe. Quando nós pesquisávamos a esse respeito, existe uma área da medicina que se chama psiconeuroimunologia, e ela trata exatamente desses reflexos das questões de ordem psíquica que nos acontecem, dos fatos do dia a dia, porque são diferentes as formas como cada pessoa encara os mesmos fatos e a forma como isto se reflete no seu organismo. Então, portanto, começou-se um estudo a respeito de quais as reações que nós temos a partir dos acontecimentos da vida. E nós vemos que, de acordo com as características da pessoa, ou seja, se nós formos trazer para a nossa realidade espírita, de acordo com o nível evolutivo de cada um, com a bagagem espiritual que nós trazemos, nós vamos ter características e estados psicológicos próprios que, dependendo da forma como nós recebemos determinadas notícias ou situações, nós vamos ativar o nosso sistema nervoso central em determinadas áreas, vamos ter uma resposta hormonal em relação àquilo e uma mudança comportamental, que se relaciona, então, ao quê? A uma mudança imunológica em nós, o que nos torna mais suscetíveis ou não à doença. É assim que ocorre, então, esse processo vindo de dentro para fora no nosso organismo. E o ressentimento, ele é um gerador dessas doenças. Quando nós vamos pensar a respeito do tratamento e da ressignificação do ressentimento, nós vemos, em primeira análise, que o perdão ele é indispensável. E ele é tão indispensável que, atualmente, assim como nós falamos do estudo da psiconeuroimunologia, a ciência vigente já estuda os efeitos do perdão na nossa saúde física. E, então, nós encontramos grupos que estudam nas universidades o perdão, a questão da espiritualidade, a medicina e a espiritualidade. E nós encontramos Jesus quando nos fala que devemos nos reconciliar o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho, para que não nos entreguemos ao juiz, que é a nossa consciência, e que o juiz não nos entregue ao ministro da Justiça e que não sejamos
metidos em prisão. Digo-vos em verdade que não daí saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. E aí, quando nós falamos da prisão que Mateus nos traz nessa passagem do Evangelho de Jesus, nos fala da prisão da nossa própria consciência e que muitas vezes existe um ditado popular que nos diz o seguinte, que o problema não é nós tropeçarmos, é nós ficarmos presos à pedra, agarrados à pedra, porque muitas vezes nesta situação de que nós nos sentimos vítimas em determinadas situações, nós acabamos ficando num ciclo vicioso e de retroalimentação negativa, de maneira que nós, quando nos damos conta e tentamos sair de uma situação, se torna um pouco mais difícil. Mas, ainda bem que nós temos os recursos que a doutrina espírita nos traz e que nos auxilia nesta compreensão de que o perdão é um caminho para nós alcançarmos a nossa autolibertação e a tão aguardada felicidade que todos nós buscamos. Como nós falávamos anteriormente, buscamos numa reportagem do Caderno Vida, da revista do jornal Zero Hora, em que nos traz esta questão do perdão e os estudos científicos relacionados ao perdão. E nos textos relativos a esta reportagem que nós transcrevemos aqui, nos fala o seguinte sobre o perdão. O problema é que ainda não se pode entrar em uma farmácia e adquirir perdão em comprimidos. O processo é bem mais trabalhoso do que isso. Envolve superar rancores, engavetar planos de vingança e reconciliar-se com quem nos feriu. E trata-se de um medicamento que não admite genéricos. Para colher os frutos, é necessário que o perdão seja genuíno, de coração. Até o nosso organismo entende quando nós perdoamos da boca para fora ou do coração para dentro. É muito interessante que nós vemos que a importância do perdão genuíno, como nos fala aqui esta reportagem, e como nos fala o Evangelho de Jesus. Ide e reconciliai-vos primeiro com o vosso irmão, antes de deixar a oferenda no altar. Nessa mesma reportagem, o Dr. Frederick, um psicólogo, diretor do projeto Perdão, que acontece desde 1999 na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele nos fala que perdoar é fazer as pazes com não alcançar aquilo que você queria. E que essa atitude nos reduz o estresse físico e mental e confere otimismo para que uma pessoa tenha sucesso nas coisas da vida e melhora os sistemas nervoso, cardiovascular e imunológico. E nos coloca uma coisa muito interessante. Tudo é perdoável, mas não por todo mundo. Por quê? Nós vemos Jesus sendo crucificado e nos diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olhem o nível de entendimento desse Espírito, o nosso Mestre. E nós, muitas vezes, por pequenas coisas, simplesmente não queremos perdoar o nosso irmão e preferimos que o nosso organismo seja vítima de nós mesmos através da nossa própria incúria. Nós vemos que nem sempre é a pior ofensa que não se consegue perdoar, mas sim aquela que causa mais dano ou a que foi mais inesperada. E quando nós vamos pensar em termos espirituais, nós sabemos que nós somos espíritos em processo evolutivo. Todos nós, em algum momento, magoamos
ou fomos magoados, ou magoamos e somos magoados. E nesse período em que nós estamos aqui em aprendizado, e nós entendemos que esse aprendizado é um momento oportuno e adequado para nós praticarmos o perdão e aprendermos com pequenas coisas para conseguirmos futuramente perdoar coisas maiores. Com relação a essa questão do perdão, do ressentimento, Paulo nos traz, na primeira carta aos Tessalonicenses, que cada um de nós, que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Porque a nossa tendência instintiva, ainda pela nossa ignorância, é retribuir o mal com o mal. E Paulo nos faz um convite para nós seguirmos sempre o bem, independente de nós termos recebido o mal. E nos coloca também no livro Conduta Espírita perante os fatos momentosos, ou seja, aquelas situações em que nos desequilibram por determinados momentos. Aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do nosso aprimoramento espiritual. Deus não erra. Deus, infinitamente justo e bom, a inteligência suprema, nós sabemos que nos dá toda a liberdade, através do nosso livre-arbítrio, para plantarmos o que nós quisermos. Mas, também, como Ele é justo, Ele nos dá a oportunidade de nós colhermos aquilo que nós plantamos. Então, se nós, a partir do esquecimento do passado, não temos uma noção exata e estamos recebendo, em determinados momentos, a ingratidão ou alguma situação que nos aflige ou que nos ressente, saibamos que não é por acaso, mas que está no nosso caminho para nós superarmos a nós mesmos, através do perdão ao outro e através do auto-perdão. Ainda mesmo com o sacrifício entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Não adianta nós ficarmos apontando o dedo para as falhas dos nossos irmãos e não fazermos a nossa parte. O ressentimento ele pode nos paralisar ou pode ser um momento de deserto, aquele momento em que nós vamos parar, pensar e mudar para melhor as nossas atitudes. E na construção da virtude que nós buscamos, o perdão, na Revista Reformadora de 1962, encontramos um texto que nos fala assim: sob o assalto da calúnia, ore em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorrirem com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Uma bela mensagem que nos fala
para retribuir o mal com o bem através das verdadeira vitória, que é a vitória de nós sobre nós mesmos e não sobre os outros. Porque nós aqui estamos num processo evolutivo que não viemos à Terra para competir, mas para colaborar com o crescimento mútuo uns dos outros. E neste momento em que nós vamos auxiliando uns aos outros, nós vamos crescendo interiormente. Mas os únicos que nós viemos aqui vencer somos a nós mesmos. Emmanuel nos traz também, em relação a estas questões das vicissitudes da vida, nos fala sobre aprender a suportar as dificuldades com paciência. Saibamos ouvir sem discutir, compreendamos para sermos compreendidos. Sigamos na estrada do bem, abrindo o coração através do sorriso. E ele nos lembra uma frase que é muito conhecida, que a felicidade não entra em portas trancadas. Ou seja, aquela leitura inicial que a Helena nos traz sobre a necessidade de nós aprendermos a humildade. A humildade é o que vai nos abrir as portas de dentro para fora, para as mudanças necessárias, a ressignificação dos nossos sentimentos e a educação dos mesmos. Lembrando que Jesus, em sua passagem terrena, nos traz a importância sempre de levarmos em conta a nossa realidade e, a partir da nossa realidade, realizarmos as transformações necessárias. Claro que estamos ainda em processo evolutivo e essas mudanças às vezes são lentas, mas elas ocorrerão e conforme nós tenhamos a consciência necessária, nós vamos trabalhando esses sentimentos e educando, porque é para isso que nós viemos aqui, nesta encarnação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Junta, então, o espírito de verdade, a educação e o sentimento. No momento que nós conseguirmos ressignificar aqueles sentimentos inferiores que ainda existem em nós, em função da nossa ignorância e da ausência de esforço, de vontade de superarmos a nós mesmos, nós conseguiremos alcançar aquelas modificações necessárias para o nosso bem-estar íntimo e espiritual. E conseguiremos cumprir aquilo a que nós nos propusemos no decorrer desta caminhada evolutiva, porque nós sabemos que as guerras do mundo, as guerras interiores, elas começam todas de uma maneira muito sutil, a partir de egos feridos. E no momento que nós entendemos que nós somos muito além desse ego, que nós somos um espírito em processo evolutivo, que temos em nós o germe da perfeição, ou seja, nós temos em nós a capacidade de autossuperação, porque está no nosso DNA espiritual o caminho que nós precisamos seguir, ou seja, as leis morais que estão na nossa consciência. Fatalmente, a única fatalidade a que nós estamos suscetíveis é o nosso progresso, é a educação dos nossos sentimentos, é nós olharmos o próximo como a nós mesmos e nós aprendermos o amor incondicional e o perdão genuíno que Jesus nos trouxe em todos os momentos que esteve aqui na Terra. Nós agradecemos a todos
E passo a palavra novamente à nossa irmã Helena. Nós agradecemos a Daniela por essas tão importantes reflexões e tão necessária para a nossa prática cotidiana e para a nossa busca de felicidade. Agora convidamos a todos e vamos orar, unindo os nossos corações e os nossos pensamentos, elevando-os em gratidão a Deus, o Criador da vida, a Jesus, o nosso mestre, amigo, que tanto nos trouxe a necessidade do perdão e da humildade. E rogamos também, em gratidão, a espiritualidade na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que na dimensão fora da matéria organiza, colabora, incentiva, apoia, ilumina todo o trabalho federativo que é realizado por nós, criaturas de Deus. Mestre, te agradecemos a oportunidade de reflexão tão bem colocada pela nossa irmã Daniela e tão bem expostas nessas obras que nos servirão de roteiro para a nossa busca interior. Envolve, Jesus, a humanidade inteira, envolve a todos os companheiros de trabalho desta casa, envolve aos nossos familiares, envolve principalmente aos nossos corações, daqueles entre nós ou de nós próprios que ainda armazenamos num cantinho muito oculto ressentimento. Ajuda-nos, Jesus, a buscar tua luz, a viver teu evangelho e a arrebentar as algemas que nos prende à dor. Sê conosco, envolve-nos nesta tarde de trabalho e abençoa o universo inteiro com a luz do teu amor. Aproveitamos e deixamos o convite. Essas palestras são realizadas nas segundas, quintas-feiras de cada mês. Aguardamos os senhores na segunda quinta de dezembro. Muito obrigado.